Boa tarde, oitavo ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Bem, na nossa aula de hoje, como eu já havia avisado para vocês, será a revisão dos nossos dois conteúdos que foi no cronograma de vocês para a nossa prova bimestral, certo? O nosso primeiro conteúdo tem como título Encontrar Deus. Onde? E o segundo conteúdo tem por título Viver, Morrer e Depois. Foram apenas esses dois conteúdos, né, que eu deixei lá no cronograma de vocês para serem estudados para a nossa prova bimestral, ok? Então nós vamos começando fazendo uma rápida revisão, porque essa aula a gente já viu, já debatemos elas tanto online quanto em sala. E o texto de hoje ele é maravilhoso, como sempre, né? Encontrar Deus. Onde? Essa é uma pergunta que algumas pessoas se fazem automaticamente por alguma necessidade ou outra, na verdade, de sentir realmente essa presença, né? Então, encontrar Deus onde? Essa pergunta, ela reflete, ou seja, ela cabe, né, a cada um de nós fazer as nossas próprias descobertas. Porque, na verdade, nós encontramos Deus em todo e qualquer lugar, né? Em todos os momentos. Nós sabemos que Ele está presente conosco 24 horas. Ele não nos deixa, né, hora nenhuma. Então nós encontramos Ele sim em todos os locais, em todos os momentos, em nossas vidas. O texto ele fala o seguinte: durante a história da humanidade, as pessoas anseiam por saber onde Deus se encontra. Veja o que se diz nesta parábola. Onde Ele não estará. Um religioso fazia sua oração habitual quando foi censurado por um companheiro que lhe disse: está errado. Quando oramos, devemos estar voltado para o nosso lugar sagrado, e tu não estás na posição correta. E o outro respondeu: diga-me, por favor, onde Deus não está, e terei o maior cuidado para nunca fazer minhas preces voltadas para essa direção. Essa parábola fala, né, de que nós devemos ter o lugar certo para fazer as nossas orações. Ou seja, existe algum lugar direcionado para buscar a Deus? Existe um único lugar onde você possa realmente fazer as suas orações? Eu acabei de falar que Deus ele está em todo e qualquer lugar. Então nós podemos fazer essa oração em qualquer lugar. Claro que nos nossos aposentos, como recomenda a Bíblia, né? Fechando a nossa porta, buscando a Deus em nosso quarto, tirando o nosso momento de oração. É bom e deve existir, porque esse também é um momento de intimidade sua para com Ele, né? Mas que nós podemos fazer isso em qualquer um outro lugar, dependendo da nossa necessidade, dependendo da ocasião do momento. Então você pode sim buscar a Deus, Ele está em todas as direções, Ele está em todos os lugares, ok? Então a história da humanidade vem evoluindo ao longo dos séculos e com ela progride também a compreensão da relação do ser humano com o sagrado. Já houve, por exemplo, muita briga entre ciência e religião, porque tinham abordagem diferente sobre a vida e nem sempre compreendiam as limitações do seu conhecimento e da sua linguagem que usavam, diz o cientista moderno. Algo bem parecido se poderia dizer da linguagem dos mestres religiosos, dos teólogos. Nenhum deles consegue descrever exatamente as realidades do sagrado, da espiritualidade, do relacionamento com Deus. Isso não é defeito, nem indica que estão dizendo algo do tipo de mentira. Significa apenas que eles estão tentando falar de algo que é maior que a capacidade humana de expressão. Precisa usar, como diz, né, diz Fritzsche Capra sobre os cientistas, descrições limitadas e aproximadas da realidade. Então, essas aproximações tomadas ao pé da letra podem acabar produzindo ideias ingenuamente atrapalhadas. Ou seja, não existe métodos, né? Não existe
né, algo a ser seguido de uma forma certa, como que você vai encontrar Deus? Essa realidade, ela é diferente exatamente de pessoas para pessoas. Cada um busca essa realidade de uma forma diferente. Cada um sente, né? Cada um encontra Deus de uma forma diferente. Dentro da vida espiritual, dentro do seu relacionamento com Deus, nenhuma forma que você usa para buscar Deus é defeito ou está errada. Não pode ser dessa forma, porque cada um sabe de si, sabe da sua intimidade para com Deus, né, e sabe a forma de como encontrá-lo. Então, nesse momento, nós podemos encontrar ele de diversas formas, ajudando alguém que necessita da nossa ajuda, né? Estendendo a sua mão, sendo solidário. Dessa forma, você estará encontrando Deus também. Então, as pessoas usam, né, de várias maneiras para encontrar-se com Deus realmente. Então, o texto ele mostra para nós que essa forma ela é diferenciada, não existe uma única forma de buscar, né? De sentir essa presença, de buscar a Deus realmente. Não tem algo certo a ser seguido, cada um busca da sua maneira. O texto diz o seguinte: Deus é algo que não cabe direito na linguagem comum, porque ele ultrapassa o que se pode dizer ou provar racionalmente. Os livros sagrados de todas as religiões usam muito a linguagem poética e simbólica, querendo comunicar essa sensação de estar em Deus, mas não saber como defini-lo. Então, aparecem parábolas assim. O que diz a parábola? Um discípulo perguntou ao seu mestre: onde posso encontrar Deus? Onde posso encontrar Deus? O mestre respondeu com uma história. Um peixe está intensamente à procura de um oceano. Ouviu falar nele? Disseram que é imenso. Ele pergunta a todos: onde fica esse oceano? Como posso ver toda a sua grandeza? Um dia um peixe mais sábio lhe diz: você não precisa procurar o oceano, você já está nele. Ele é isso, tudo que está à sua volta. Mas o outro, sem entender nada, responde: não, isso não pode ser o oceano, isso só é água. Então o mestre completou: nós todos somos esse peixe, estamos mergulhados em Deus, mas isso é algo que não percebemos plenamente. A parábola mostra para a gente que, na verdade, nós buscamos tanto algo, né, relacionado a Deus e não percebemos que Ele sempre está dentro de nós, que cabe a cada um expressar da sua forma. O que cabe a cada um buscar da sua forma, ver da sua forma, né? Porque Ele sim está dentro de cada um. Parábola e poesia são linguagens muito boas para falar de Deus, porque sugerem as ideias sem fazer definições exatinhas que não iam dar conta ao assunto. É comum, por exemplo, falarmos de Deus como alguém que mora no céu. Que céu? Todos nós sabemos, né, que quando tocamos a esse assunto, quando falamos a esse assunto relacionado a Deus, realmente sabemos que é algo, que é alguém realmente que mora no céu. Isso é o que todo mundo, né, sabe dizer. E que também mora dentro de cada um de nós. Basta reconhecer. Certo? Então o texto ele fala da forma de como encontrar esse Deus, e essa forma ela não é única, né? Não existe uma única a ser seguida, cada um busca ele da sua forma, sente ele do seu modo, ok? O nosso próximo assunto, ele tem por título Viver, Morrer e Depois. Nós vimos na nossa aula, foi um assunto bom, né? Debatido bastante. Vimos também que as pessoas realmente elas têm dúvida, né, muitas sobre esse assunto quando fala nessa questão do viver, morrer e depois. Então, o que diz o texto? A vida é uma grande surpresa, não vejo por que a morte não seria uma surpresa ainda maior. Dentre essas surpresas, como fala o próprio texto, realmente são aquelas que nós iremos encontrar um dia, né? A gente viu pelo texto que, como muitos acreditam, com a morte não se acaba tudo por aqui como a gente imagina. Ela é apenas um passo, isso claro, né, de acordo com cada crença, de acordo com cada religião a qual você segue.
cada um vê diferente, né, esse momento, essa passagem, e imagina o que vem acontecer logo após. Então nós nos baseamos realmente nas escrituras, porque ela afirma pra gente que haverá sim, né, algo após a morte, enquanto muitos de nós achamos que com a morte acaba-se tudo, que isso não é verdade, segundo o texto, né? E nós vimos no texto uma peça realmente do Teatro da Compadecida, e ali ele mostra pra gente uma parte, né, uma pequena parte, uma simbolização do que será realmente essa vida após a morte. Ele mostra que vai ter realmente esse encontro com Deus, ele mostra realmente que vai ter esse julgamento, que é onde isso vai acontecer para os dois momentos, um dos dois momentos, né, que será a vida eterna ou condenação eterna. Então o texto, ou seja, a peça, ela mostra um pouquinho realmente do que será, né, na vida após a morte. O que diz o texto? Desde que o mundo é mundo, a morte acontece. Pode vir no final de uma longa vida ou atingir de repente um jovem, uma criança. Uma criança. Dizem que é a única coisa de que se pode ter certeza na vida. Apesar disso, é sempre um choque. Muitas vezes alguém morre e os amigos dizem, coitado, como foi acontecer isso logo com ele? É como se morrer fosse um azar que poderia ser evitado. Desde o início da criação da humanidade, gente, nós já sabemos que existe sim a morte, né? O que ela deva ser enfrentada como algo natural. Só que para nós seres humanos não é fácil, né? Enfrentar esse momento como algo tão natural, porque realmente é uma separação, realmente é algo dolorido, né? Que é um momento de uma separação. E que muitos de nós realmente não enfrentamos como algo natural. Sempre vai ser um choque. Podemos observar, como diz o próprio texto, ela sempre existiu desde o começo do mundo, né? Sempre ela acontece e vai ser assim até o final. E o texto ainda diz mais claro, né? Que quando você não morreu novo, de velho, com certeza não vai ter como escapar. Então, essa é, sim, como diz o ditado, por certeza. Todo mundo sabe que vai um dia acontecer, certo? Então, os espantos diante dos sofrimentos da vida e principalmente da morte está na origem das perguntas que produziram na história da humanidade. Respostas religiosas. O ser humano que tem consciência de estar vivo não se conforma com a ideia de não existir. Há algo mais dentro de nós que vai além do corpo e dos sentidos, que nos diz que é absurdo sermos tão únicos, tão inquietos, tão cheios de perguntas, capacidades, afetos, e tudo isso se acabar sem mais nem menos. Isso é uma questão que a gente coloca, realmente, como diz o próprio ditado, que com a morte se acaba tudo, né? Sim, acaba tudo em relação à vida que nós temos aqui na Terra, né? A nossa vida terrena. Quando se olha para esse lado, nós podemos observar que isso é verdade, né? A vida em família, a vida em amigos, enfim, as suas atividades cotidianas. Claro, isso vai deixar de existir. Mas foi apenas o corpo, né? Apenas a matéria física. Então, vai continuar em uma outra vida, vai continuar logo após a morte, porque nós sabemos que todo esse corpo realmente ele tem um espírito, né? Como diz o próprio texto. A pergunta que todos os povos sempre se fizeram e continuam fazendo diante da morte é a mesma. E agora? O que acontece com as pessoas? Com tudo o que ela significa, com tudo o que ela é de modo tão especial? Ele faz essa pergunta em relação realmente com o fim, né, da vida humana, que é a morte. Diferentes pessoas e religiões dão respostas diversas para essas perguntas. Essas respostas, de modo geral, podem ser agrupadas em 4 grandes blocos. Ele fala, tem alguns exemplos do livro da Xerox de vocês, que tem o nada, os antepassados, a ressurreição, a reencarnação e a ressurreição. Então eles mostram os 4 de lado, né? O nada, ele diz que morreu, acabou, o máximo que se pode fazer é deixar uma boa lembrança.
Já o que diz os antepassados? Nossos antepassados são os nossos protetores, zelam por nós. Ao morrer, nós também seremos antepassados e protetores dos que vierem depois. Ele mostra como se fosse uma proteção, né, para os que vêm depois. Vem a outra, que é a reencarnação. A vida é uma sucessão de encarnações. Quem age direito volta melhor. Quem age mal está arranjando sofrimento para a próxima vida. Ele mostra a reencarnação. Claro, né? Dentro de cada crença, cada religião, ele mostra como se tivesse uma segunda oportunidade para você mudar de vida, se foi ruim, procurar fazer o bem, enfim. E vem o último, que é a ressurreição. Deus não deixa a morte ser o fim. Ele nos ressuscitará. Os bons e os que se arrependerem serão felizes no céu, mas os que persistirem mal não se salvarão. Ou seja, nesse momento da ressurreição, que é um momento que só pertence, né? Julgamento só pertence a Deus. Então, essas respostas têm consequência no comportamento dos cristãos vivos. Certo? Então, nosso texto, falando sobre viver, morrer e depois, ele nos deixa realmente bem claro, né, que a nossa vida ela não termina realmente aqui na Terra com a morte, ela terá uma segunda oportunidade. Então, a Bíblia fala da ressurreição. A fé na ressurreição é a base de todo o Novo Testamento. Jesus apresenta a ressurreição como vontade de Deus, que não quer que a vida de ninguém se perca. Ou seja, ele tem um final feliz para todos, né? Ele quer um final feliz para todos. E aonde ele diz que todos tenham vida e vida com abundância, que essa será a vida eterna. Ok, meus queridos? Então, nosso texto vai ficando por aqui, a nossa revisão. E até a nossa próxima aula, que será a nossa prova. Tudo bem? Até lá!